Salve, salve pessoal, aqui é o Lacile e hoje eu vou comentar com vocês exatamente como funciona todo o processo de defesa dentro do Tibia. Eu sei que é algo que muitas pessoas não sabem exatamente como funciona e eu te garanto que isso vai fazer muita diferença na sua hunt se você souber como funciona cada etapa. Então segura um minutinho que eu já vou explicar tudo para você. Daniel Ratano, revendedor oficial de Tibia Coins, gift cards e muito mais. Bom, basicamente, né, por onde começa o processo de defesa? A primeira etapa é o seu estilo de ataque. Então, se você colocar full ataque, por exemplo, você vai ter 30% a menos de defesa do que comparado no balanceado, né, que seria um meio termo. Enquanto que um full def você vai ter 30% a mais de defesa. Então você tem essa diferença de 60%. Eu selecionei isso. O que mais que vai impactar junto com essa minha defesa física, claro, é justamente o meu shield. Então vamos supor que você tenha um Mastermind Shield. Ele tem uma defesa de 37, como você pode ver. Quanto maior essa minha defesa, mais proteção eu vou ter contra os bichos em si. Só que tem um detalhe. Vamos supor que você está ali na hunt. O shield em si, ele só vai agir em até duas criaturas. Então, se você tiver com até duas criaturas, ele funciona e você consegue bloquear. Se você tiver, por exemplo, numa box, né, com 8 criaturas, as outras 6, o shield não tem impacto. Ela simplesmente penetra o seu shield. Só vai funcionar com até duas criaturas por turno de ataque. Lembrando que cada turno de ataque são 2 segundos. E junto com o shield, como que você aumenta essa sua defesa? É justamente treinando o seu skill de shielding. Então, se você tiver um skill de 50, você vai bloquear um tanto. Se você tiver 100, você vai bloquear muito mais. E esse shield você pode treinar tanto na estátua, usando varinha de treino, como também existem alguns itens ou até food que te dá proteção a shield. Mas vamos supor que você é um EK e você decide usar uma arma de duas mãos. Nesse caso, como funcionaria a sua defesa sem utilizar um shield, né? Vamos supor, ao invés do Mastermind Shield, você trocou e colocou uma Giant Sword. Repare que ela também tem uma defesa, no caso ali, de 22. Só que ela vai servir para sua defesa, aquela defesa de 22, só que ele não leva em consideração o seu skill de shield. É só puramente aquela defesa. Então uma arma de duas mãos serve sim como uma forma de proteção. Também existem casos, por exemplo, como a Magic Sword, que ela tem uma defesa de 35 mais 3. Ou seja, se eu não tiver shield, eu vou ter uma defesa de 35. Bem parecida com o Mastermind Shield, vamos supor, só que não leva o meu skill em consideração. Então ela vai proteger muito menos se eu não tiver um shield. E detalhe na Magic Sword que ela tem um mais 3. Aquele mais 3 nada mais é do que uma defesa extra que ela traz no seu shield. Então se eu tiver com o Mastermind Shield e uma Magic Sword, é como se eu tivesse um shield com proteção de defesa de 41 na verdade. E também existem algumas armas que traz uma defesa negativa, como a Nightmare Blade, que vão trazer menos 3. Então se eu tiver com uma Nightmare Blade e um Mastermind Shield, eu vou ter uma defesa de 34. Isso é extremamente importante, que pode trazer uma diferença brutal na sua defesa contra físico. Lembrando que isso daqui só funciona contra ataque físico. Quando que o ataque daquelas duas criaturas passou pelo seu shield e tem as outras 6 criaturas dentro de uma box, qual que é a próxima etapa de defesa dentro do jogo? Esses hits eles vão diretamente para sua armadura. Então vamos supor que você tem ali uma Golden Boots, né? Ela tem um Arm 4. Você tem também o seu Helmet, você tem a sua Armor, tem a sua Legs e tudo de, não sei, 40 de Armor, por exemplo. Cada um de Armor que você tem, ele tem a possibilidade de proteger ou 1 de dano ou meio, né? Vai ser um desses dois. Então se você tem 40 de armor, simplesmente você vai tomar ou 40 de hit a menos ou 20 de hit a menos. Isso, claro, por ataque. Então se eu tenho 40, que seria bastante, uma criatura me bate 40, eu vou apanhar ou 20 ou 0. Simples assim, por criatura. Se você for pensar numa box, isso é uma diferença brutal, né? Se a gente multiplicar vezes 8, se fosse o dano mais alto que protegeria, a gente tá falando de 320 a menos no dano.
Então, Armor é algo, eu vou dizer a princípio, extremamente importante, principalmente nos levels mais baixos, levar em consideração. Nos levels mais altos, isso já não vai fazer tanta diferença. Não é por conta de ataque mágico, nem nada do tipo, mas simplesmente porque as armas vão dando outros atributos que acabam sendo melhores, e um de armor a mais, um de a menos também não vai fazer tanta diferença. O que importa é o total, vamos assim dizer. Então, para levels mais baixos, isso é extremamente importante. Para levels mais altos, isso começa a ser um pouco irrelevante, prestar tanta atenção na questão da armor, tá? Mas perfeito, ela passou o seu shielding, atingiu a sua armor. Qual que é a próxima etapa de defesa? Existem alguns itens, né, de proteção, como o Prismatic Ring, que ele traz uma proteção física, em porcentagem. Tem o Prismatic Necklace, tem o Jewel Necklace, tem vários outros itens. Então ele vai diminuir o ataque que você apanha. Esse item específico vai diminuir em 10%. Então vamos supor que o dano passou pelo shield, passou pela armor, vai chegar em você, ele vai ter essa diminuição de 10%, e aí sim vai te bater. Então vamos supor que você ia apanhar 100, menos 10%, vai apanhar 90, tá? Isso tudo até aqui que eu te expliquei é único e exclusivamente para ataques físicos. Mas e como funciona então para ataques mágicos? Que tipos de proteção que eu posso ter, por exemplo? Existem itens, como o próprio Prismatic Ring, que também traz proteção para ataques elementais. Então no caso do Prismatic Ring, seria 8%. Então se você fosse apanhar 100, por exemplo, você iria apanhar 92 do ataque de energia em específico, porque é o que ele protege. Isso serve para todos os itens. Mas lembrando que essa é basicamente quase que a última fonte de defesa. Existe uma anterior a dos itens, também no caso de elementais, que é algo relativamente novo, que é o Mitigation. Basicamente, como que funciona esse processo de defesa? Ele é bem parecido com o que eu expliquei do físico, né? É algo um pouco mais novo. Ele vai sofrer alterações com base também no seu módulo de ataque, conforme o que você escolher. Ele também vai sofrer alterações com base na arma que você escolhe. Ele também traz alterações conforme o shield que você coloca. Também pode trazer alterações com base na roda de habilidade. Então tudo isso vai interferir na porcentagem de mitigação que seu char tem. É sempre possível você ir lá e olhar também dentro do jogo a porcentagem que você tem. Aquela porcentagem vai impactar inicialmente na proteção e depois entra o dos itens, que nem eu comentei ali. E o que mitigação protege? Ela protege basicamente sobre tudo. Então ela pode proteger sobre os elementos primários, né, que seria gelo, energia, terra e fogo. Ela também vai proteger contra morte e contra físico. Lembrando que é contra magias de ataque físico, não é contra o ataque físico. Isso traz alguma diferença dentro do jogo, tá bem? E também vai te proteger contra role. Então ela vai proteger contra todos os elementos, desde que seja através de uma magia. Mas tá bem, vamos supor que você tomou todos os ataques físicos, mágicos, passou por todas essas etapas. Antes de sofrer o dano, ainda tem uma outra camada de cálculo que entra, que é justamente a sua Prey. Então ela vai ser a última camada de proteção, que seria uma Prey de Death, que ela pode proteger de 12 até 30% do seu dano. Então se você ia apanhar 100, supondo que esteja em 30%, você já toma 70 de dano, né? 30% a menos. Só que Prey não é a última etapa de defesa, a penúltima, vamos assim dizer. O dano passou por todos esses cálculos, aí sim ele vai para a última etapa, que é o charme. Não só o charme, mas funciona o mesmo mecanismo para armors com tiers, tá bem? Eu coloquei como charme, mas vai funcionar igual. Esses dois são os últimos sistemas de defesa que você vai ter dentro do jogo. Então vamos supor que você esteja ali no meio de uma box, né, que nem a gente comentou. E você tomou dano, fez todo esse cálculo, tudo. Por último é jogado um dado, vamos assim dizer, né, o RNG. E aí, caso ele atinja, ou por conta da sua armadura que esteja com tier, ou por conta da runa em si, né, do charme, você pode simplesmente dar um dodge. E aí você vai proteger 100% do dano, não interessando muito o tipo de dano. Se é um ataque físico, se é uma magia, independente de como for, vai ter essa porcentagem. A armadura vai ter uma porcentagem conforme tem mais tier, vai aumentando, vai tendo mais proteção. A runa, ela vai ter uma proteção de 5, 10 ou 11% conforme você vai upando ela também.
Então essa é a última defesa que você vai ter, que tem a capacidade de proteger até 100% do dano. Passou por isso, aí é com você, bater pote, bater magia de cura, não ter outro mistério. Eu espero que isso tenha ficado um pouco mais claro como funciona todo esse processo de defesa do Tibia. Eu sei que é um cálculo bem complicado, eu não quis trazer tanto fórmulas por trás de como funciona, muitos números para não deixar muito maçante. Se vocês quiserem, eu posso trazer casos um pouco mais reais, até mostrar e fazer comparações dentro do jogo para poder mostrar exatamente como vai todo esse processo. Me avisem que a ideia era trazer de forma mais concisa e simples para todo mundo perceber. Perfeito, pessoal? Então vai lá, aproveita, melhora esse set e boa hunt para vocês.